Oi pessoal, tudo bem? Começando o primeiro vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou falar de uma viagem muito legal que eu fiz no ano passado, em setembro, para Curaçao. Então foi uma viagem muito marcante para mim. Eu vou compartilhar tudo com vocês hoje de preços, onde que eu fiquei, o roteiro, os passeios, as dicas, restaurantes e tudo mais. Falando de Curaçao, onde fica, como chegar lá. Então, Curaçao faz parte das ilhas ABC, que são Aruba, Bonaire e Curaçao. E Curaçao fica bem próximo ali à costa da Venezuela. Se eu não me engano, são uns 80 quilômetros em linha reta da costa da Venezuela. E é uma ilha que faz sol o ano inteiro, então lá não tem furacão, tá fora da rota dos furacões, então você pode ir o ano inteiro que não vai ter nenhum problema. Eu fui em setembro, né, e normalmente em alguns lugares do Caribe em setembro tem furacão, mas lá não tem, então pode ir tranquilo. Falando de língua, a língua oficial do país, né, as mais utilizadas aí são o papiamento, que é uma língua local, o holandês e o inglês. E a moeda que é utilizada é o florim das Antilhas Holandesas, mas o dólar também é muito bem aceito e eu só levei dólar lá, enfim, e funcionou muito bem. Falando então como chegar, eu fui pra lá de Avianca, o preço da passagem ficou em torno de R$3.000 para cada um. E aí eu peguei um voo aqui em Guarulhos e fui até Bogotá e de Bogotá para Curaçao. Esse trajeto todo dá em torno aí de 7 horas de viagem, umas 5 horas até Bogotá e mais 2 horas até Curaçao. Um ponto importante para entrar no país é que você precisa estar aí com passaporte válido, né? Então ele tem que ter pelo menos 6 meses aí antes de vencer, né? Ele não pode estar para vencer já. E também você precisa estar com a vacina da febre amarela com certificado internacional emitido, tá? Então, com pelo menos 10 dias antes da viagem. Então, alguns meses antes, eu fui até o postinho, tomei a vacina da febre amarela, emiti o certificado pelo site do governo. E aí, enfim, na hora de você embarcar lá, eles vão pedir o certificado, então eu mostrei e tal, e deu tudo certo, tá? Mas precisa ser com antecedência. E também, para entrar em Curaçao, você precisa preencher um formulário de ingresso lá no país. Tem um link de Curaçao mesmo que você entra para fazer o preenchimento. 7 dias antes da sua viagem já libera para você preencher. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem, enfim, acessar e preencher esse formulário para conseguir dar entrada no país, tá? E a imigração foi muito tranquila, então a gente chegou, a fila da imigração, tinha uma filinha ali para fazer a imigração, e aí ele fez perguntas básicas, quantos dias que a gente ia ficar no país, onde que a gente ia ficar, pediu esse documento, né, que teve que preencher antecipadamente e seguimos viagem, carimbou nosso passaporte e fomos pra viagem. Falando da hospedagem, então, como eu comentei, Curaçao é uma ilha muito grande, e eu me hospedei no centro ali, que é o Unlinstead, que é a capital de Curaçao, e o hotel que eu fiquei lá foi o Elements Hotel. A diária dele é aproximadamente R$800 aí, e eu amei. Eu vou deixar um vídeo aqui de como que era o hotel, ele era bem novinho. E pra eu me locomover na ilha, a gente reservou um carro e dirigiu pela ilha, que eu acredito que seja o meio de transporte melhor para utilizar lá, visto que é uma ilha muito grande, que tem praias que ficam a 50, 1 hora de distância. E a gente não tinha tantos dias na ilha, e pra gente conhecer mais praias, né, no mesmo dia, foi uma boa opção ter pegado o carro. E aí a gente fechou com a Val do Dicas de Curaçao, vou deixar o arroba dela aqui embaixo, que ajudou muito a gente nessa viagem, com todas as dicas. Bom, e aí falando do dinheiro, né, como que a gente levou dinheiro pra lá, então eu utilizei só o cartão da Wise. Curaçao tem algumas praias que são privadas, então você tem que pagar para entrar, e eu acho que nem todas aceitam cartão, então é bom você levar um pouquinho de dinheiro ali, pelo menos em espécie. Eu peguei aqui no Brasil um pouco de dólar, levei, se não me engano, foi $300 em espécie, mas assim, praticamente tudo dava para usar o cartão, então nem precisava ter sacado tanto assim. Bom, então falando do nosso primeiro dia, a gente chegou em Curaçao, era um sábado, umas 5 horas da tarde. E aí o pessoal da Val já tava esperando a gente lá pra ir
pegar o nosso carro que a gente tinha reservado. Então já tinha uma van no aeroporto esperando a gente, mandaram a localização, tudo certinho. A gente foi até o ponto de encontro, eles já levaram a gente pro rental para pegar o carro que a gente tinha reservado. E no rental também é legal dizer que eles alugam caixa térmica. Então a gente pagou $5 por uma caixa térmica. A gente pegou uma menorzinha, né, porque era só eu e o Pedro. E foi ótimo, porque a gente levou as bebidas pra praia, ia no supermercado, comprava refrigerante, outras bebidas e conseguia levar pra praia bem melhor, né? Comprava gelo ali, etc. Então, muito bom. E aí, no primeiro dia, a gente foi jantar no restaurante Pizza Mari, depois que a gente fez check-in no hotel, tudo. Que é um restaurante de massas e pizzas, bem gostoso, mas lá é muito, muito calor. Então, assim, tava muito quente, tipo, à noite, 8 horas da noite, devia estar fazendo mais de 30 graus tranquilamente. Então pra você comer uma massa super quente, assim, dá um pouco de trabalho. Mas o restaurante é muito gostoso. E assim, a média dos restaurantes lá, pra 2 pessoas comendo básico, assim, com uma bebida cada um, sem bebidas alcoólicas, ficava em torno de $50 a $60, tá? O casal. Então, por refeição ali, um almoço pro casal dava uns $50 a $60. E o jantar mais $50 a $60. Então a alimentação em Curaçao não é muito barata, mas vale muito a pena porque o lugar é incrível. E falando do nosso segundo dia em Curaçao, então a gente acordou bem cedinho, porque eu tava super animada pra ir pras praias. Minha primeira praia de Curaçao. Então a gente acordou bem cedo, fomos até um supermercado que tinha lá perto. Se eu não me engano, se chamava Piscadeira. Eu vou deixar aqui um mapinha de onde fica. E a gente foi até esse supermercado, compramos algumas coisas de café da manhã, gelo, bebida, salgadinho, algumas coisas que a gente queria comer ali ao longo do dia. E fomos pra praia de Casabal. É uma praia privada, então você tem que pagar pra entrar. A gente foi num domingo pra lá e a recomendação, inclusive, é que você vá nas praias privadas nos finais de semana, porque as praias públicas, além dos turistas, vai ter também as pessoas que moram lá, então vai estar muito mais cheia. Então a nossa primeira praia foi no domingo, que foi Casabal, que era uma praia privada. E aí, se eu não me engano, era em torno de $8 o carro para entrar na praia, e aí você tinha que pagar ali mais $5 por cadeira que você quisesse sentar dentro da praia. E quanto antes você chegar na praia, melhor, porque, se eu não me engano, abre às 8 a praia, né? Tem um horário ali que você tem que chegar, porque antes disso ela fica fechada. Mas se eu não me engano, é 8 horas que abre a praia. E aí você já pode entrar, enfim, já pode se alocar ali. Quanto mais cedo você chegar, melhor, porque tem as cadeiras bem da frente ali, que não vai ter ninguém tampando sua visão, então é ótimo. A gente chegou um pouco mais tarde, né, porque a gente ficou enrolando lá no mercado. Estávamos super animados no supermercado, porque a gente ama o supermercado e um monte de coisa diferente. A gente chegou umas 9 horas, ainda conseguimos pegar umas cadeiras mais pra frente, mas se quisesse sentar bem na frente mesmo, precisava ter chegado mais cedo, assim que a praia abriu, às 8, tá? E aí a gente ficou lá um bom tempo na praia até a tarde, e depois a gente foi pra praia de Porto Marri, que é a praia dos porquinhos. Vou colocar umas fotinhas aqui pra vocês. Tem um pier também, bem bonita. Essa praia também paga pra entrar. É $5 aí por pessoa que você paga pra entrar. Se eu não me engano, se você não for pegar cadeira, é 3. Que a gente não pegou cadeira porque a gente já chegou tarde e não tinha cadeira, tá? Tava lotada a praia. Então, assim, a minha recomendação... A gente não conseguiu curtir Porto Marri, a gente chegou e já... Enfim, entrou no mar ali, não tinha nem onde deixar as coisas direito, tivemos que deixar jogado lá na areia. A gente deu um mergulho e já fomos embora. Então a minha recomendação é que se você tiver mais dias em Curaçao, coloca Casabal num dia e Porto Marri em outro dia. Elas são próximas, mas é uma praia que você tem que chegar cedo também, porque senão você não vai ter onde sentar. Enfim, tava muito cheia, não deu pra gente ficar lá. Mas a gente conseguiu tirar algumas fotos, dar uns mergulhos, o mar é incrível também, mas Casabal, gostei mais. Depois de Porto Marri, a gente foi pra Cocomo Beach, que é uma praia ali que tem um barzinho bem legal. A gente foi comer lá, inclusive, eu comi um pouco, vou até deixar uma fotinha aqui pra vocês. E a gente ficou lá pro pôr do sol, então você não pode entrar com cooler lá, não pode entrar com nada, né, é um lugar privado mesmo, restaurante, etc. E a gente gastou, se eu não me engano, também em torno aí de uns $40, $50 em um poke, e o Pedro pediu um lanche pra ele, se não me engano era de frango.
E aí, enfim, ficou também uns 40, 50 dólares essa refeição. E depois a gente foi embora pro hotel, tomou um banho e aí fomos jantar no restaurante que chama Ceviche 91. Vou deixar algumas fotos aqui também do que a gente comeu, foram alguns ceviches bem gostosos também, uns ceviches bem diferentes, que eu nem consegui identificar direito o que tinha dentro, mas assim, é um restaurante um pouco mais chique, se eu não me engano também ficou na faixa de 50 dólares, mas assim, a gente nem comeu tanto assim. Mas enfim, vale a pena pela experiência, porque ele fica ali próximo também ao centro, no centrinho ali da ponte Queen Emma Bridge, que é bem legal à noite pra tirar foto, enfim, é bem iluminada. No segundo dia ali inteiro, né, que a gente foi aí pras praias públicas, né, que era uma segunda-feira já, então as praias provavelmente estariam mais vazias, e a gente foi super cedo para uma das praias que eu tava mais ansiosa para conhecer, que era a praia de Quenepa Grande. Incrível, vale todo o hype que tem, porque a praia é linda, tem um mirante maravilhoso, vou deixar as fotos aqui para vocês também. E a gente ficou o dia inteiro lá praticamente, tá? Então a gente saiu de lá, acho que era mais de 3 horas da tarde. Levamos o cooler com comida, bebida também, porque lá tem um restaurantezinho, mas bem pequenininho, enfim, não tinha muita coisa, então a gente só comeu as coisas do nosso cooler mesmo. Uma recomendação que eu tenho pra vocês, isso é pra todas as praias, tá? Praticamente todas as praias de lá, tem muita concha na praia, muito coral, pedras de coral, assim, né, uns coralzinhos. Então, pra você pisar lá e cortar seu pé, é muito fácil. Então, tem que comprar uma sapatilha. É baratinho na Shopee, se eu não me engano, eu peguei 20 reais pra cada um. E assim, super compensou ter levado sapatilha, porque realmente tem muita pedra, tem ouriço, tem tudo quanto é tipo de coisa. Então é importante você usar a sapatilha pra tentar evitar de cortar o seu pé. E uma coisa muito importante também pra levar é o snorkel. A gente comprou um snorkel só no Brasil e levamos, né? A maioria das praias lá tinha pra alugar, se não me engano era 15 dólares. Mas enfim, você ter o seu próprio é muito melhor. E a gente só comprou um achando que ia dar super um só, a gente ia só usar um, revezando ali, e não. Deveríamos ter comprado 2, porque ficou uma disputa de quem que ia ficar com o snorkel, porque todas as praias tinham muita coisa pra ver no fundo do mar, muito peixe diferente, lindo. Então você queria ficar o dia inteiro lá mergulhando. Então, recomendação, leve um snorkel pra cada um. Depois, então, que a gente saiu de Quenepa Grande, a gente foi até Quenepa Chique, que fica bem ao lado, acho que não dá nem um minuto, da Quenepa Grande. Mas pra conhecer, é uma praia bem pequenininha também, mas ela é tão bonita quanto. Ela só não tem um mirante lá, enfim, mas a água é bem clarinha também, então acho que vale a pena você passar pra conhecer. Se você tiver um dia inteiro, lá vários dias também em Curaçao, compensa você ficar um dia em cada praia, que realmente, assim, é incrível as praias e vale a pena conhecer o fundo do mar de cada uma delas. E aí, saindo de Quenepa Chique, a gente foi até a Praia Lagoon. Lá tem um restaurante Bahia, que tem um mirante bem bonito, vou deixar uma foto aqui pra vocês também. Então ele fica bem no canto, assim, da praia, numas pedras, bem alto, bem bonito. Então tem uma vista incrível, a gente almoçou lá, e esse foi o restaurante mais caro da viagem. Se não me engano, ficou aí uns 77 dólares pra 2 pessoas, e a gente bebeu, tipo, uma coca, 2 smoothies e 2 pratos. Vou até deixar uma foto do meu prato aqui, tava muito gostoso. A gente almoçou lá, ficamos lá, alugamos a cadeira, se não me engano também a cadeira era 5 dólares, era uma praia pública, mas você tem que alugar a cadeira pra você sentar, se você quiser, lógico, senão você senta na canga lá, enfim. Mas a gente alugou a cadeira, depois do almoço a gente ficou lá descansando um pouco. A praia é bem bonita também. No fim de tarde a gente foi na praia Jeremy, que fica bem pertinho ali também, e ela tem um mirante, assim, bem bonito também, vou deixar umas fotos. E vale a pena, tipo, visitar. Então já era no fim de tarde, a gente já tinha almoçado, já tava cansado, e a gente foi embora depois disso. A gente não ficou muito tempo ali, foi mais pra tirar foto, descemos lá pra conhecer, tem bastante pedrinha também, mas é bem bonita também. E a gente voltou pro hotel e fomos jantar num restaurante que se chama Burger House. É uma hamburgueria, a gente foi 2 dias nesse restaurante porque era gostoso e também não tinha um preço tão caro e a gente ficava satisfeito. Então a gente comia lá normalmente hambúrguer com 2 cocas, né, uma pra cada, e dava aí tipo uns 50, 40 dólares.
Então ficava um preço ok, a gente se alimentava bem e era muito gostoso também, foi indicação da Val. Lá tem hambúrguer vegetariano, né? Eu não como carne, então, enfim, eu amei o hambúrguer vegetariano de lá. A gente foi 2 dias, inclusive, porque eu gostei muito. E aí, na terça-feira, o nosso terceiro dia inteiro em Curaçao, foi um dia, assim, muito especial. A gente começou o dia indo pra praia Pescador, né? Em português é a praia do pescador. Lá o pessoal pesca lá, enfim, aí joga umas carcaças de peixe lá na água. E aí tem muito peixe e a melhor parte, tem muita tartaruga, gente. Muita, muita, muita. Vou deixar os vídeos aqui pra vocês. Então, assim, eu nadei pertinho de um monte de tartaruga. Eu, assim, sou meio medrosa pra nadar, mas eu colocava o snorkel e eu ia super fundo, vendo tartaruga, peixe, uns peixes diferentes que tinha. Então, assim, fiquei muito tempo lá vendo as tartarugas, até chorei de emoção vendo as tartarugas, porque é muito lindo e, tipo, tinha umas tartarugas imensas. Então, uma passou embaixo de mim, tipo, eu tava flutuando, né, e elas passando por baixo, indo comer peixe e tal. Então, assim, foi lindo, vale super a pena a visita nessa praia. Um ponto importante de você chegar bem cedo nessa praia, pra não ficar lotado, pra não estar cheio de pescador. E dizem também que mais tarde fica um cara lá alimentando as tartarugas e tal, então meio ruim, assim. Então, cheguem cedo nessa praia, levem snorkel, porque, assim, eu fiquei muito tempo lá. Eu só fiquei praticamente o tempo todo que a gente tava lá, e eu fiquei dentro do mar, olhando as tartarugas, e, assim, incrível, incrível. E depois que a gente saiu de Pescador, a gente foi pra Praia Calque, que aí foi, assim, surpreendente demais também. A Calque a gente amou, ficou assim, top 1, assim, das praias de Curaçao. Acho que essa foi uma das que a gente mais amou. Ela é linda, ela é toda de pedra, então ela realmente, assim, não tem como você não usar sapatilha, porque pra você entrar nela não tem areia praticamente, é só pedra. Mas ela é muito bonita, ela tem um deck incrível, e a cor da água, gente, sério, maravilhosa, nunca vi nada igual na minha vida. E a gente ficou muito tempo lá. E a água, assim, clarinha, calminha, tipo, parecendo uma piscina. Linda, linda, linda. Calque, eles têm um restaurante também, se não me engano, chama Castaway Beach Bar. E a gente comeu lá bolinhas de queijo. Gente, muito bom, sério, comam. Vem com um molhinho, assim, muito gostoso. Comi um poke lá também. Então o restaurante de lá valeu super a pena. E aí depois que a gente finalizou lá a Praia Calque, falando, chega, vamos ter que ir embora agora, temos outras praias pra conhecer ainda, a gente foi pro Character, que é um beach club também, pra assistir o pôr do sol. E lá é muito bonito também, valeu a pena, a gente comeu lá, tomamos um suco, umas bebidas, e foi bem gostoso, a gente assistiu o pôr do sol de lá. E realmente foi muito bonito, fica dentro de um condomínio fechado e tal, mas, enfim, vale a visita, eu gostei bastante também. E aí, pra fechar o dia, a gente jantou num restaurante que chama Osteria Russo, acho que é assim que fala. Inclusive, foi um dos únicos restaurantes que tinha ar-condicionado, porque a maioria não tem. Então a gente comia suando, porque é muito calor. E lá eu comi um risoto de fungo, que tava muito gostoso. O Pedro comeu uma pizza também, a gente gostou bastante, então tinha ar-condicionado, foi muito bom. Na quarta-feira, que era o nosso quarto dia inteiro lá, a gente foi pro único passeio que a gente fez, porque os outros foram todos praias mesmo, a gente pegava o carro e ia nas praias. Esse foi o único passeio que a gente fechou com a agência e tudo mais, inclusive foi com a Val também. Esse passeio foi pra Clen Curaçao, que é uma ilhinha que tem bem próxima lá de Curaçao, chama Pequena Curaçao, né, Clen Curaçao, e valeu super a pena também esse passeio. Eu amei, a ilha é linda, tipo, você tá no meio do nada, é incrível. Pra chegar lá demorou mais ou menos 1h30, 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. Dizem que todo mundo passa muito mal, né, que o mar é muito bravo, enfim, você vai batendo, é mar aberto. Antes de sair, a gente já tomou um Vunal e fomos, e a gente não passou mal, tá? A gente ficou bem concentrado, assim, sem beber, ficamos paradinho, concentrado pra não passar mal, e realmente não passamos. E falando do passeio, então, pra Clen, ele foi $140 por pessoa, é um passeio com custo mais alto, mas valeu super a pena.
na nossa visão, porque ele tinha café da manhã incluso e almoço também. E é um passeio de dia inteiro, né? Então a gente chegou na ilha mais ou menos umas 8 e pouco, 9 horas, e a gente retornou para Curaçao umas 3 horas da tarde. Então valeu super a pena. O café da manhã tinha pão, algumas frutas, suco de laranja, pão com queijo, pão com presunto lá, enfim. Um café simples, mas que nos atendeu. E o almoço também me surpreendeu muito, porque eu não tava com uma expectativa muito alta, porque a comida era uma comida mais, sei lá, mais local lá deles. E tinha um arroz gelado e tal, eu fiquei meio assim, mas o arroz gelado deles tava muito bom. Era tipo uma salada de arroz mesmo, eu acho, tinha uns cogumelos no meio, milho, então tava muito gostoso, eu amei. E também tinha o churrasco, né? Hambúrguer e frango, assim, na churrasqueira, que eles fizeram lá na hora o almoço, então tava tudo muito fresquinho. Eu amei e valeu super a pena. E aí, falando da ilha em si, assim que você chega, eles dão lá umas orientações. Você desce do barco, né, tem um botezinho pra te levar até a beira da ilha ali. Aí você já se acomoda lá, pega uma cadeirinha, põe embaixo das palapas. A primeira coisa que a gente fez quando chegou foi, então, se acomodar lá na nossa cadeira, tomar o café da manhã. E depois a gente foi pro farol rosa que tem lá, então vou deixar algumas fotos aqui também. Um farol muito bonito que tem lá, você pode subir nele, tirar foto, enfim, mas tem que tomar meio cuidado porque ele tem uns buracos lá dentro e tal, nas madeiras. Então a gente foi, tirou foto. Depois que a gente voltou do farol, a gente foi pro mar, né? A gente ficou bastante tempo lá nadando também. A água é muito cristalina, muito bonita, vale a pena. E tinha muita água viva no mar. Isso me deixou um pouco receosa, mas não aconteceu nada. A gente conheceu até, inclusive, alguns brasileiros que estavam lá também. Tinha muito brasileiro, tá, gente? Acho que tudo indicação da Val ali também. Essa era a agência com mais estrutura na ilha. A maioria das agências você tem que ficar dentro do barco, porque eles não têm estrutura na ilha. Então a gente almoçou na ilha, banheiro na ilha, o restaurante na ilha. Então nada dentro do barco. No barco, só na hora de ir embora. Então a gente conheceu ali alguns brasileiros e aí, enfim, a gente conversando lá com o pessoal da agência, falaram que as águas vivas não queimavam. Então a gente seguiu a nossa vida pisando em água viva, mas não aconteceu nada. E aí finalizamos o passeio ali às 3 horas da tarde e voltamos para Curaçao. Descendo de lá, a gente foi direto para um beach club que tem ali próximo também, que é o Papagaio Beach Club. E assim, eu amei esse beach club, tá? Eu acho que você tem que pagar pra entrar nele também lá e usar as cadeiras, mas como já era bem fim de tarde, assim, o sol já tava se pondo, a gente perguntou lá pra galera com o nosso inglês meio mais ou menos, tipo, precisa pagar? E a galera ficou tipo meio, não. Então a gente sentou lá, usamos as cadeiras, pedimos comida, pedimos bebida, uns drinks, comemos lá, vimos o pôr do sol de lá. E aí pra fechar a noite, né, como a gente já tinha comido alguns petiscos ali, mais à noite a gente foi no La Boheme, que ficava bem do lado do nosso hotel, um restaurante ali que tinha várias coisas. Tinha tacos, tinha tortilha, várias coisas diferentes. Eu não gostei muito do que eu pedi lá, mas o Pedro gostou bastante. E ficou nessa faixa aí também de $50. E na quinta-feira, nosso último dia de praia ali, o dia inteiro, né, que a gente tinha, a gente foi conhecer as praias do sul de Curaçao, porque todos os outros dias a gente foi pro lado norte. Vou até deixar um mapinha aqui pra vocês. Então a gente foi conhecer as praias do lado sul, que dizem que não são tão bonitas assim como as do norte, mas também valeu a pena, a gente gostou. A primeira praia que a gente foi a de Directors Bay. Ela é uma praia de pedras também, uma praia pública. Então assim, ela não tem nenhuma estrutura, tá? Ela é bem pequenininha. A gente não gostou muito, assim, o mar era bem bonito, vou deixar um vídeo aí também, mas não tava muito legal, tinha lixo, não tava muito legal, mas a praia em si, assim, o mar era bem bonito também. E depois a gente já foi pro próximo, que foi o Forte Bickenburg, acho que é assim que fala. Então tem uma vista ali de uma plataforma de petróleo, bem legal. Depois a gente foi pra praia de Mambo Beach, que é onde fica o restaurante também do Pizza Mari, lá onde a gente comeu no primeiro dia. Então lá é um boulevard
e aí tem a praia também e vários beach clubs dentro dessa praia. E almoçamos de novo no Pizza Mari. Depois que a gente voltou do Mambo Beach, a gente se arrumou pro Punda Vibes, que toda quinta-feira acontece o chamado Punda Vibes em Curaçao, que a cidade fica toda movimentada à noite ali, tem shows no meio da rua, no centrinho ali, né, tem fogos, etc. E a gente se arrumou então e fomos pro bar que tem, que é o Cascada Rooftop Bar. Esse bar, ele fica bem em cima do nosso hotel, então a gente fica ali no segundo andar, a gente só subiu pro último e já chegamos nesse bar. É importante você reservar antes para você conseguir lugar nesse bar. A gente deu sorte porque a gente não reservou, chegamos lá, falamos, moça, queremos sentar, e a gente conseguiu, numas cadeirinhas lá no cantinho. Mas se você reservar, acho que você consegue ter um lugar ali mais confortável também. Mas a gente adorou onde a gente ficou. Umas mesinhas assim no canto, nessas cadeiras altas, com uma vista ali da cidade, incrível. O sol tava se pondo, então vou deixar alguns vídeos aqui também pra vocês. Então, tipo, valeu super a pena. Foi pra fechar mesmo assim a nossa viagem de Curaçao, que foi muito emocionante, muito incrível. Ficou muito marcada pra mim. Foi a minha primeira viagem internacional, então eu amei. Acho que foi, assim, a primeira mesmo, assim, tipo, daquele jeito, que foi incrível. E aí a gente ficou lá, assistiu o pôr do sol, tomamos alguns drinks. E aí os drinks, bebida alcoólica, um ponto importante, é muito caro, tá? Ficou aí mais ou menos $50, se eu não me engano, 3 drinks, tá? Então, assim, foi um precinho bem caro nessas bebidas, mas valeu a pena ali, a experiência, enfim. Então foi bem gostoso, a gente ficou ali, assistiu os fogos que tem, se não me engano é 8 horas que soltam fogos lá, e aí a gente consegue ver do Cascada. Depois a gente tava morrendo de fome, e aí a gente voltou no hambúrguer, no Burger House, pra comer de novo o hambúrguer, aí foi mais $50. E aí na sexta, nosso último dia em Curaçao, então a gente aproveitou para dormir um pouquinho mais, né, enfim, que tava cansado já todo dia ali, de manhã até o final do dia inteiro em praia, jantando fora, conhecendo um lugar novo, nananã. Então a gente aproveitou para dormir um pouco mais na sexta, porque o nosso voo também era só 6 horas da tarde. E a gente acordou, fomos até o mercado, e aí a gente comprou algumas coisinhas para levar embora. Então a maioria é chocolate ali e tal. Eu queria trazer um queijo também, mas acho que eles iam jogar fora quando chegasse no Brasil, então eu preferi não arriscar. E aí a gente trouxe alguns chocolates, né, que são embalados, então a gente podia trazer. Inclusive um chocolate muito gostoso que a gente trouxe, se chama Tony's. É um chocolate holandês, como lá é uma ilha com influência holandesa, né? Então tinha bastante coisa ali da Europa também vendendo nos supermercados. E aí depois que a gente voltou do supermercado, a gente foi dar uma última voltinha ali pelo centro. Então tem uma loja ali que se chama Penha, que vende perfumes, bebidas, enfim. Mas assim, um precinho bem salgado dos perfumes, mais caro que no Brasil, inclusive. Acredito que por conta do dólar também, né? Que não tava muito barato. E vendia as bebidas ali também, mas a gente tava só com ela de mão. Eu queria trazer um Blue Curaçao, tem uma garrafona, eu inclusive trouxe, mas pra eu trazer na bagagem de mão eu teria que comprar no Duty Free, então eu deixei pra comprar no Duty Free a hora que chegasse no aeroporto. E aí ali eu não acabei comprando nada, e a gente foi almoçar num restaurante que tinha ali perto, que chama The Buren, acho que é assim que pronuncia, The Buren. Eu gostei, eu comi um salmão lá, foi o único dia que eu comi arroz, então eu tava sentindo muita falta de comer arroz ali, porque normalmente não tem muito poke, tortilha, essas coisas diferentes. Então eu comi, tava bem gostoso. O único ponto chato desse restaurante é porque tinha bastante gringo ali, né, no europeu, acredito eu, nos restaurantes, e a galera fumando muito nas mesas, tipo, gente, nunca vi uma coisa daquela. Então, assim, essa foi a parte um pouco chata desse restaurante. E depois a gente foi embora, a gente passou no posto antes de entregar o carro pra abastecer. Inclusive, eu achei que ficaria bem mais caro do que realmente ficou o combustível. Ficou ali, se não me engano, $35, e a gente andou muito, gente, muito mesmo.
Então fomos de ponta a ponta na ilha, né? E ficou $35 ali o combustível para todos esses dias, então achei que ficou um preço ok. E depois a gente seguiu pra agência ali, né, do aluguel do carro, a gente devolveu o carro, eles levaram a gente pro aeroporto, e aí no aeroporto eu aproveitei para comprar ali o licor, né, do Blue Curaçao, um rum pro meu pai, uma montoeira de chocolate também, misericórdia, quando desci em Bogotá comprei mais um monte de chocolate. Mas enfim, foi uma viagem muito legal, foi uma experiência incrível. Quero voltar um dia em Curaçao, talvez numa experiência um pouco mais low cost, né? Porque eu comi muito fora ali e fiquei em hotel e tal, então acho que talvez ficar no Airbnb e comer mais coisas de mercado ali, cozinhar, pode ser que fique uma viagem um pouco mais barata. Mas eu amei a experiência. Eu preciso voltar em Curaçao um dia porque ficou muito marcado, chorei lá por causa das tartarugas. Enfim, foi muito diferente, eu nunca tinha visto uma praia tão bonita. Eu acho que agora os brasileiros estão cada vez mais descobrindo Curaçao e vale cada centavo, vale tudo. Foi uma experiência realmente maravilhosa e espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. E logo vai ter mais aí das próximas viagens que a gente for fazendo. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Deixa o like aí e compartilha com todo mundo. Beijo!